hoje a gente falar sobre o livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Então, é o capítulo do trabalho. Sabe que o Chico falava que o Emmanuel era o rei do trabalho, que ele só trabalhava. De vez em quando o Chico ia reclamar com o Emmanuel, que o Emmanuel aparecia para ele, o Chico começava a reclamar as coisas, o Emmanuel já falava, escuta, trabalho e estudo que vai passar, que tudo vai passar para você. E o Chico, ele seguia os conselhos do Emmanuel, óbvio, né? Então, o Emmanuel, nesse livro Pensamento e Vida, ele fala sobre o trabalho. Então, ele fala, porque, vamos falar sinceramente, vai, todo mundo fica doidinho para se livrar do trabalho. Todo mundo está afim de ganhar na loteria para depois não ter que precisar trabalhar. Todo mundo está afim de fazer qualquer coisa para não precisar trabalhar. Mas, no fundo, o trabalho ele é importantíssimo. Olha o que o Emmanuel coloca aqui. Se a gente pensar na luz dos planos superiores, é indispensável o trabalho pelo alimento de cada dia. Quando a gente pensa no trabalho, vamos pensar no trabalho, atitude servil, escola, artes, trabalho doméstico em casa, indústria, trabalho no solo, nas fazendas. Antigamente, claro, né? Antigamente era o trabalho escravo, né? Se a gente for ver há tantos anos atrás, era o trabalho escravo. O pessoal, se a gente for ver na história, o pessoal os que vieram de Portugal, eles não queriam trabalhar, eles queriam ficar na corte, se divertindo sem trabalhar. Aí precisavam dos escravos, por isso que trouxeram tantos escravos para cá, para eles não trabalharem. Ficavam na inércia. Então, isso tanto não foi bom para o espírito deles, né? Porque provavelmente estão renascendo, a gente não sabe se fomos nós um deles também, né? Mas é uma coisa que vai contra a natureza. O trabalho é dentro da natureza. Então, por exemplo, hoje a lei do trabalho é mais justa, né? Não era como antigamente, com as pessoas que escravizavam. Então, graças a Deus, a gente avançou já um pouquinho já. Então, o trabalho, aqui eu estou vendo o que Emmanuel colocou no livro. Sem o trabalho, o mundo mental dorme e a gente fica à margem do caminho, porque a evolução marcha inflexível. E a pessoa que está na ilusão da preguiça fica na retaguarda. Mas isso acontece. Mesmo quem não está na preguiça, por exemplo, vou falar eu. Quando meu filho nasceu, eu fiquei 6 anos sem trabalhar. Eu fiquei cuidando dele. Eu achei era importante eu estar cuidando dele. Então, para mim, eu não me arrependo. Foi a melhor coisa que eu vi. Eu estava colaborando, eu estava cuidando dele, eu estava colaborando, fazendo coisas para a educação dele. Daí, quando eu fui para o mercado de trabalho, aí eu tive que começar do zero, porque tudo avançou, tudo foi avante. As minhas amigas já estavam em cargos altos e eu tive que começar por baixo. Agora eu fico pensando, eu não me arrependo, porque eu estava fazendo um trabalho útil para a família, no caso, cuidando do meu filho. Então, que o importante é fazer o que é útil. Se está ajudando alguém, não importa, está indo no supermercado, fazer. As pessoas falam muito da dona de casa, né? Porque não recebe dinheiro. Mas olha o que uma dona de casa, olha o que uma dona de casa faz. Sem descanso, trabalhando o dia inteiro, cuidando da família, e chega à noite e também continua. E muitas delas, a gente falando da mulher, né? Muitas delas trabalham também o dia inteiro e à noite ainda cuida de filho, cuida da casa, cuida do marido e cuida de tudo. Então, isso é um trabalho super útil, sendo útil para a família e para a sociedade. A pessoa, isso agora o Emmanuel, a pessoa fica infeliz se ela não faz alguma coisa útil, porque principalmente se não trabalha, porque está sequestrando os bens devidos ao bem de todos.
Então, o que que acontece? Eu digo a pessoa o preguiçoso, né? Aquele que não quer trabalhar e fica vivendo às custas dos outros. Vai chegar um momento que a pessoa vai sentir um vazio na alma. Então, e sente mesmo. Até os aposentados sentem. As pessoas que trabalham... Olha os aposentados. As pessoas que trabalharam a vida inteira e se aposentam, né? Falam, nossa! Ai, meu Deus do céu, agora eu tô aposentado, eu vou ficar em casa, eu não vou fazer nada. Aí fica sem fazer nada durante um tempinho, durante o repouso, né? Que nem a lei do repouso. Depois de um tempo, aí eles começam a ficar com tédio. Fica com tédio. Conheço muita gente aposentada. O que que acontece? Começa a dar o tédio. Então, o que que ela vai fazer? Ou vai jogar, ou vai viajar. Mas isso, durante um tempo, é divertido. Pessoas que viajam, têm bastante dinheiro, principalmente aqui nos Estados Unidos, se aposentam, não para de viajar, fica viajando. Daí chega até nisso, chega um ponto que a pessoa fica com tédio. Aí o que que a pessoa vai fazer? Vai fazer trabalho voluntariado para ser útil à sociedade. Acontece isso muito, mas muito, principalmente aqui. O que que acontece? Chega no momento, os países, né, por exemplo, Estados Unidos, que são países que o problema social já está muito resolvido, muito mais resolvido que no Brasil, por exemplo, que as pessoas têm que ralar muito. Então, aqui, onde o problema social está mais resolvido, o que que eles fazem? As pessoas, para não se sentirem inúteis, começam a ajudar, vão lá na África. Você vê quanta gente vai fazer missão em outros países. Agora, no Brasil, por exemplo, não precisa sair nem do próprio bairro, que já acha uma forma de cooperar. Aqui, muita gente vai. Quanta gente, nossa, fazendo missões e vão lá, e vão para a África, ou vão para a Ásia, ou vão para lugares onde as pessoas precisam, porque eles precisam se sentir úteis, eles ficam no tédio de ter muito dinheiro, de estar bem de vida, e não está fazendo nada que coopere com a sociedade. E coopera com ele mesmo. E essa procura espiritual que todos nós temos. Então, e também não vale agir por agir, né? Porque as regiões infernais estão cheias de movimento. Tem que ser feito com amor, sempre. Então, além do trabalho e obrigação que a gente tem, do trabalho que a gente tem remuneração, a gente tem que ter prazer em servir, estar feliz em servir aqui na Terra. O espírito encarnado, ele tem um esforço incessante no corpo físico. Então, se tem no corpo físico, mas ele vê... Se for analisar, nós trabalhamos, né? Todos nós trabalhamos. Tem muita gente rica que não trabalha, mas tá aí, chega num ponto que vai fazer esse tipo de trabalho. Mas, se a gente for pensar, a gente tem muita coisa de graça que a natureza dá para a gente. A água pura, o sol, os nutrientes da atmosfera, tudo isso é de graça para a gente. Por isso, agora, no caso, a gente tem que ralar para obter a proteína, né? o que nós comemos, né? A proteína e o carboidrato que dá a euforia orgânica. Então, o trabalho... Então, o que acontece? A gente, embora nós somos presos no plano da matéria, que a gente é preso, que a gente precisa trabalhar. Então, como é que nós vamos... E outra coisa, o trabalho, como é que nós vamos viver sem comprar as coisas? Olha só o que a gente vive aqui. Quanto mais vai passando o tempo, mais a gente tem necessidades na vida da gente. Se a gente for pensar... né? Eu estava pensando outro dia, como é que uma pessoa pode viver sem encanamento, sem água da torneira, sem energia elétrica? Então, um monte de coisa que a gente vive, sem carro, vive. Porque foi ver no passado, ninguém tinha isso. No passado, as casas eram com lampião, ou então com vela. Então, a gente fala, como é que aquelas pessoas viviam daquele jeito? Viviam e não faz muito pouco tempo. Se for ver, os nossos avós viviam daquele jeito. Muitos, né? O pessoal da minha idade, eu falo. Então, nós somos presos na matéria. Então, nós precisamos respirar. E a gente pode também, ao respirar, nós temos que respirar, que é de graça.
Então, essas coisas vêm de graça para a gente. Mas a gente cria, Deus deu trabalho para a gente também, para desenvolver a nossa inteligência. Então, a inteligência, tem até, olha, tem uma lenda do Chico Xavier até, que Deus, quando Deus montou um mundo tudo maravilhoso, bonitinho, só que os filhos de Deus não estavam afim, não precisavam trabalhar, eles estavam lá na inércia, não é? Estavam lá catando frutinho, estavam lá, sabe, comia, tinha tudo na mão, ia catar fruta, tudo na mãozinha deles. Então, eles não trabalhavam. Aí, Deus arrumou uma forma, então, isso vai ficar, ninguém vai crescer assim. Aí inventou o dinheiro. Então, quando inventou o dinheiro, aí entrou a vaidade, porque a pessoa, um querendo ser melhor que o outro, não, eu quero ter dinheiro, as pessoas começaram a querer ter, né? Eu quero ter dinheiro, porque eu quero fazer isso, eu quero. Aí o que aconteceu? Todo mundo começou a se virar. Aí eles foram, começou a inventar coisa na lavoura, outro começou a inventar milhões de coisas, aí começou a ter o desenvolvimento e o que acontece até hoje, desenvolvendo inteligente, a gente está inventando coisa, cada vez, e essa commodity, o dinheiro, que segura, né? Segura, mas faz a gente desenvolver inteligência. Aí, quando a gente começar a fazer esse trabalho com amor, que ainda não está na época, ainda, né? A gente ainda está na fase de querer dinheiro para comprar coisa, para o máximo, né? O cara tem um barco, não. O cara quer ter um barco maior. O cara tem um carro, não. Quer ter um carro maior. Enquanto daí a gente está, enquanto o dinheiro tá, é a commodity que está ali. Até a gente aprender a trabalhar com amor. Na hora que a gente aprender a humanidade a trabalhar com amor, aí a commodity muda. Aí fica sendo a felicidade, aí vai levar muito tempo ainda para acontecer isso, mas vai chegar um tempo, o que é nos mundos avançados, que é o amor, tudo feito por amor. Então, vamos lá. O voluntário, existe também o trabalho voluntário, né? É o trabalho que é o trabalho aos semelhantes, é o trabalho que é um trabalho que cansa, é um trabalho. Você não tem remuneração, mas é um trabalho, você está trabalhando ao bem dos semelhantes e ajudando as pessoas a serem mais felizes de alguma forma. Esse é um trabalho voluntariado que você pode fazer a qualquer momento, a qualquer hora. Você pode fazer esse trabalho voluntariado. Cada vez que você ajuda uma pessoa a ser mais feliz do que ela é, você está fazendo um trabalho. O voluntário está sendo útil ao universo. O trabalho-ação transforma o ambiente. O trabalho-serviço transforma o homem. Então, nós temos que trabalhar, gente. Não tem jeito. Existem as tarefas remuneradas. A gente recebe um dinheiro em agradecimento da empresa que a gente trabalha para ela, ou da pessoa, né, que a gente trabalha, e isso permanece no mundo da troca. Essa é uma troca. Eu trabalho para você, você me paga. Então, e esse trabalho também tem que ser feito com amor. Você vai fazer um trabalho, porque tem muita gente que fala, ai, não vejo a hora de terminar, ir para casa, jogar tudo e ir para casa, nossa senhora! Aí o cara chega, aí a pessoa, né, o homem, a mulher, chega em casa, que estão as crianças lá. Aí ele chega, ai meu Deus, credo, não vi a hora de acabar para vir embora, porque não, aí o que você está ensinando para as crianças que estão lá em casa e ver você chegar e falar que odeia trabalhar, odeia estar lá, fica torcendo para chegar as férias logo? Precisa pensar nisso também, porque vai ter um monte de gente em casa, principalmente os pequenininhos, que estão ouvindo isso. O que eles vão aprender? Que é bom ficar na inércia? Isso não é bem bom para eles, porque a nossa vida, o trabalho faz parte da nossa vida aqui na Terra. E também o trabalho espiritual. O que
que a gente está ensinando para os pequenininhos chegando em casa falando isso? Ai, meu Deus, que horror! Graças a Deus, não vejo a hora de ficar sem fazer nada. É esse o exemplo? Então, precisa tomar muito cuidado com isso também. Agora, o trabalho espontâneo sem remuneração desdobra a influência da bondade celestial. Cada vez que você faz um trabalho não pensando na remuneração, você está se juntando à bondade celestial. Aí você fica cheio de espíritos bons perto de você e você vai ser feliz. Então, a bondade celestial ampara a todos. Esse é o pagamento. Por isso que a gente tem que trabalhar pelo amor de servir. O que acontece? Quando você está numa pior, você está lá com seus amigos espirituais, porque você está dando de si e eles vão dar de si para você. Aí você está numa pior, eles estão lá conversando com você, te dando apoio, te ajudando, sincronicidade, entendeu? Te fazendo as coisas chegarem para você, que às vezes você fala, puxa, olha que sorte que eu tenho. Sorte nada, você está tendo ajuda. Então é isso, é o mundo da troca. Você ajuda os seus semelhantes e o plano espiritual vem inteiro ajudar você. Porque o planeta é assim, nossa vida é assim, o mundo é assim. Você ajuda o planeta é ajudado através do homem. E o homem também é ajudado através do homem. Quer dizer, nós nos ajudando mutuamente. É assim que tem que ser. Não foi isso que tá? Não foi isso o aprendizado? Amai-vos uns aos outros, ajudem uns aos outros. É o que eu falo sempre aqui, quer ter amigo, tá se queixando, ai, ninguém me telefona, não tenho amigo. Ter amigo não ajuda ninguém. Vai ajudar todo mundo, vai procurar pessoas para ajudar, para elas serem felizes, dá um apoio moral para alguém. Você vai ver, vai ter gente batendo na sua porta, um bando de gente querendo ser teu amigo. Então, é bem isso. Essa é a lei que é. E agora, a gente voltando aqui para o Emmanuel. Então, quando começamos a ajudar o próximo, né, ajudar o próximo, nós entramos com a sintonia da vida abundante. Olha isso aí. Olha isso aí, a sintonia. Conhece a física quântica? Alguém já assistiu o Secret? Você só vai ter uma vida abundante quando você se conecta com uma vida abundante. E através de ajudar o próximo, você se conecta, porque se você dá ao próximo, não importa o que, você está enchendo a você de abundância. Então, agora falando nos círculos mais elevados do espírito, o trabalho não é imposto. Vê os livros, né? Quem já leu os livros do André Luiz, nossa, eu li praticamente todos os livros. Nossa, o pessoal trabalha pra caramba. O pessoal trabalha demais. Aí fala, ai, não, fulano tal morreu, vai descansar. Descansar nada, vai trabalhar pra caramba. Mas é o trabalho feito com amor. O André Luiz, quando chegou no nosso lar, teve que trabalhar. E ele era médico, né? Não, eu sou médico. Eu vou trabalhar na área médica. Não, vai lá trabalhar, vai lá limpar coisa, vai lá ajudar o pessoal que está acabando de chegar aqui com problema sério. Não, mas eu sou médico. Daí, você não é médico, vai lá, né? E ele foi. Por isso que ele avançou. Por isso que a gente tem todos esses ensinamentos do André Luiz. Então, a criatura, de novo, Emmanuel, a criatura compreende que a ação no bem é o ajustamento das leis de Deus e faz de livre vontade. Então, esse trabalho espiritual é feito de livre vontade, porque a gente tem o livre-arbítrio. Também a gente pode falar que não quer fazer. Beleza. Não quer fazer, não faz. Quer ficar ocioso e perder uma reencarnação? Beleza, tá aí, teu livre-arbítrio. Depois vai chorar um monte depois, quando chegar lá. Mas tudo bem, tem o livre-arbítrio, tá aí, quer fazer? Então, os domínios superiores, nos domínios superiores, tá vendo isso?
A gente está aqui, tá a fim de ficar no ócio, ganhar na loteria, não fazer nada, ir para Bora Bora e ficar lá tomando uma aguinha de coco, ficar lá, sabe, na rede, isso que a gente quer agora, né? Aí a gente morre, né? Desencarna e vai para lá. Aí fica chorando um monte, porque desperdiçou uma reencarnação, fica pedindo, pelo amor de Deus, para nascer de novo, para ter uma oportunidade. Tá vendo? E é isso que acontece. Então, como a gente tá tendo esses ensinamentos aqui, então vamos tentar fazer a gente, pelo menos, entendeu? Passar por um monte de gente e isso, saber que o trabalho, ele faz parte de nós e é importante, a gente tem que fazer com amor. O que acontece nos domínios superiores? É assim a lei. Quem serve, avança, reproduzindo dentro de si mesmo as maravilhas do céu que nos rodeia e começa a espelhar por toda parte. Se a gente pode fazer isso aqui em vida, a gente não precisa tentar chegar no plano superior, porque a gente não vai chegar. Se não começar a fazer aqui também, não vai chegar. Então, conselho, vamos começar a fazer aqui. É fazer o trabalho com amor. Não importa o que você faz, não importa o trabalho. Você acha que todo mundo tem que estar feliz fazendo o trabalho que quer, fazendo... Gente, não é assim. Às vezes até por experiências que a gente tem que passar na vida aqui, a gente pega um trabalho que a gente não quer, porque a gente tem que aprender alguma coisa dentro daquele trabalho. Então, você sabendo disso, você vai falar, puxa vida, ok, eu tô aqui, não é o lugar que eu tô querendo, não é o lugar que eu escolhi, que eu escolheria, mas tudo bem, eu tô aqui, isso foi me apresentado, então eu vou aprender o máximo desse trabalho que eu estou aqui, fazer tudo com amor, fazer o possível para não atrapalhar a vida dos que estão trabalhando comigo, para depois, de repente, no futuro eu ter melhor. Aí sabe o que acontece? E vou me aperfeiçoar nesse trabalho, vou fazer as pessoas para quem eu estou trabalhando se sentir bem, estarem felizes comigo. Aí sabe o que acontece quando você faz isso? Aí aparece a oportunidade, vem a sincronicidade. Aí aparece uma oportunidade. Às vezes você está lá, aquele trabalho que você não gostava, você começa a fazer com amor, de repente você gosta, vem o teu chefe te dá uma promoção e está lá você num cargo legal, no mesmo trabalho. Ou então aparece uma oportunidade de você trabalhar numa outra empresa ou até ter sua própria empresa. E isso aparece depois que você teve o aprendizado. Mas em vez de ficar aparecendo um bebê chorão reclamando da onde você está, não, vamos encarar diferente. Vamos encarar de uma forma que a gente fala, não, eu vou aprender o que eu tiver que apresentar aonde eu estou agora, aquilo que foi apresentado para mim agora. Então, vamos continuar. Vamos só dar uma recapitulada aqui no Livro dos Espíritos, porque não adianta a gente falar de trabalho e não entrar no Livro dos Espíritos, porque Allan Kardec, ele perguntou para os espíritos, a gente estudou já isso, Ana, mas vamos dar uma recapitulada, porque o Allan Kardec, ele perguntou muito sobre trabalho, porque tem muita gente que reclama do trabalho, naquela época de Allan Kardec também. Então, vamos pensar nas formiguinhas, né? As formiguinhas, né? Pensa a gente de vez em quando está no quintal, vê as formiguinhas carregando aquele peso e levando, sem parar, em prol da sua, elas são tudo em sociedade, caminhando. Não é um exemplo lindo de um trabalho em sociedade, de um trabalho em equipe? É lindo ver. E é aquele bichinho desse tamanhinho, fazendo aquilo, às vezes carregando uma folha inteira que a gente vê descarregando. Daí tem até a história da cigarra e da formiga, né? A cigarra que passou cantando o verão inteiro e a formiguinha trabalhando e depois no fim ela lá, né, tremendo. Eu não me lembro direito da história, né? Mas o que me vem é que ela lá, né, tremendo de frio, que ela só ficou cantando, as formiguinhas levaram ela. Porque, no fundo, ela fez o trabalho, ela cantou, ficava cantando, e as formiguinhas trabalhando, e ela cantando, ela fez um bem, no fundo, né? Então, vamos fazer uma pergunta, né, que fizeram, acho que o Allan Kardec fez para os espíritos.
eu estou controlando o horário aqui, né? Um pouquinho que eu tenho, para falar um pouquinho do Livro dos Espíritos. A necessidade, isso foi perguntado para os espíritos, por Allan Kardec. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza? Porque Allan Kardec sempre tentava explicar se era uma lei universal ou uma lei de cada um. O trabalho é uma lei natural, os espíritos responderam. Por isso mesmo, é uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta as necessidades e seus prazeres. Então, também aumenta a inteligência. Então, isso é super atual. Isso foi naquela época, mas é super atual. Por exemplo, o trabalho. Quando a gente trabalha, daí vem as férias, a gente quer viajar, quer comprar coisa, uma roupa nova. Isso tudo vem do trabalho. E a inteligência que vai inventando coisas. Porque senão a gente nem ia precisar se vestir, não ia nem precisar fazer nada. Senão, e a gente cada vez coisa, os carros, tudo, os eletrodomésticos, tudo que vão inventando. E a gente é porque o trabalho faz aumentar a nossa inteligência. Então, por exemplo, a vivência em sociedade, ela cria as necessidades. Por isso, aí às vezes, cria até demais. Por isso que às vezes a pessoa trabalha além do necessário para conseguir coisas, entendeu? Agora precisa ver se isso vai fazer feliz alguém, né? Então, porque a gente vive numa sociedade materialista. E se a gente acende a televisão, a gente vê o que é o que a sociedade materialista faz. Ela cria ansiedade na gente. Então, o que a pessoa faz? A pessoa faz isso, criando essa ansiedade de comprar as coisas, oferecendo, olha aqui, mostrando os carros bonitos, mostrando tudo. Você cria aquela necessidade, aí o que acontece? Você trabalha mais do que o necessário. Vamos falar, por exemplo, no banco. A pessoa vai no banco pedindo empréstimo para fazer uma coisa. O banco sempre dá, o banco dá um pouco a mais, né? Para a pessoa. A pessoa, psicologicamente, a pessoa sente que tem dinheiro, mas na realidade não tem. Ela está devendo. Ela vai ter que pagar de volta ao banco. Aí o que a pessoa vai? A pessoa não tem controle de si mesma, a pessoa vai lá e vai comprar um bando de coisa a mais. Aí o que vai acontecer? Aí vem os juros altos, né? Porque ela está devendo, tem que pagar. Vai trabalhar feito um camelo. E é isso que é isso, essa parte do trabalho, a gente precisa tomar muito cuidado, porque na sociedade que a gente vive, a gente tem a oportunidade de acontecer essas coisas. Então, vamos tomar muito cuidado com isso, porque não é que a gente está, sabe? Ah, não, vamos fazer. Não é, vamos fazer tudo. Aqui, a gente vive nesse planeta. O que a gente compra, a gente tem que pagar. Você está trabalhando, beleza, não está trabalhando, toma muito cuidado. Tem gente que tem que tomar esses cuidados, não tem jeito, né? Então, as necessidades, o que é que acontece? Com tudo isso, conforme vai passando o tempo, as necessidades são aumentadas. A gente precisa de muito mais do que os nossos ancestrais precisavam, muito mais. Então a gente, isso cria, cada vez que que isso vai aumentando as nossas necessidades, a gente cria ilusão. Eu preciso daquilo, eu vou morrer se não tenho aquilo. Você percebe? Não, eu preciso muito. Não precisa nada. Se você tem que pedir empréstimo, você tem que se envolver numa forma que depois você vai ficar extremamente infeliz, tenso. Não faz, pensa 2 vezes antes de fazer, né? Então, vamos lá. A gente deve entender, agora tem outra, né? Do Livro dos Espíritos, né? Só se deve entender o trabalho como as ocupações materiais? Isso é uma pergunta também que o Allan Kardec fez para os espíritos. Que as coisas materiais que eu estou dizendo, emprego, entra tal hora, sai tal hora, tem salário, né? Tem todas essas coisas normais, né? O chefe manda embora, daí o chefe manda embora, você fica, o que vai acontecer comigo? Aquele desespero, porque a gente dá necessidade das coisas materiais. Aí os espíritos respondem não.
O espírito trabalha como o corpo. Toda ocupação útil é um trabalho. O espírito trabalha tanto quanto o corpo. Então, pensa bem. Vai estar uma luz aqui em cima, deixa eu botar assim. Pensa bem. A gente trabalha com os pensamentos. Você está trabalhando quando você está pensando em alguém e mandando energias boas para aquela pessoa. Você está trabalhando. Quando você está quando você está levando, quando você está rezando por alguém, você está trabalhando. É um trabalho do espírito, da sua mente. Então, você trabalha com o seu corpo e também trabalha com a sua mente. Vou tentar colocar esse negócio. Okay. E trabalha também com a sua mente. Então, é ocupação útil da sua mente e do seu corpo. Então, o espírito trabalha tanto quanto o corpo, pensando, orando, né? Às vezes, você pode visitar um doente pelo pensamento. Você pensa numa pessoa que está doente e você manda aquelas energias boas para ela. Você está trabalhando. Você entendeu? Então, olha o quanto é importante. A gente pode estar trabalhando toda hora. Toda hora. E quando você está trabalhando para alguém que está doente, que precisa da sua energia, você sente aquele sentimento de amor. Então, os espíritos de luz chegam perto de você e então, mandam mais amor ainda para aquela pessoa. Aí que você está fazendo, está sendo útil. Útil para Deus. Então, outra coisa importante também, né? Conversar é um trabalho útil também. Tem gente que tá ali jogado, ninguém conversa com ele, principalmente os velhinhos, ninguém fala com eles. Às vezes você está conversando com uma pessoa, deixando aquela pessoa, uma pessoa que está com problema, você fala, ai meu Deus, lá vem ele com problema. Não, tenta pensar diferente. Senta ali, ouve aquela pessoa. Às vezes a pessoa não quer que você fale nada, porque a gente tem mania de sair falando, dando conselho. Cala a boca e ouve aquela pessoa. Ouve, saber ouvir também é um dom. É uma coisa que você cria em você mesmo, saber ouvir. Ouve aquela pessoa, deixa a pessoa falar. Ouve ela. E às vezes a pessoa falando com você e você só ouvindo, sem estar tagarelando, só ouvindo, a pessoa consegue resolver os problemas dela por ela mesma. Ela fala, nossa, olha, agora conversando com você, nossa, me viu uma coisa na cabeça que eu acho que pode resolver o meu problema. Porque você ficou quietinho, você ficou apenas ouvindo. Então, isso é muito importante. Você, no fundo, você está trabalhando. Ouvir alguém, você está trabalhando. Agora, uma coisa muito importante também é a fofoca. A fofoca é o tempo no lixo. Porque a fofoca, você está maldizendo uma pessoa. A fofoca, você está jogando o teu tempo no lixo. Então, por isso que não fala, orai e vigiai, a gente tem que se vigiar a todo momento. Porque a gente tenha, né? A gente tem o momento de queda, né? De repente, quando você se vê, você está fazendo fofoca de alguém. Então, a fofoca é uma coisa, a gente tem que prestar muita atenção. Ó, você vai cair, daí quando às vezes você começou a falar fofoca de alguém, você está no meio, fala, ups! Aí você se liga, você está no meio da fofoca, você se liga, muda de assunto. Isso já aconteceu comigo várias vezes, eu estou no meio, começou a fofoca, você, ups! Nossa, olha o que eu estou fazendo! Aí tenta mudar de assunto, cair fora, porque se você continua, você vai sentir mal, porque a sua consciência vai falar. A gente está estudando, a consciência vai falar, ó, o que você fez, e agora daí você vai passar a noite, nossa, remoendo o que você fez. Então, para não acontecer isso, na hora que dá o alerta, né, que você se liga, para na hora, para com ela, porque fofoca é tempo no lixo. Então, ser útil, né? Tem tantas formas de ser útil, que é o trabalho útil, trabalho voluntário.
ajuda uma pessoa a trabalhar. A Carol botou um negócio desse. Você botou, né, Carol? Tão bonitinho. Um cara lá que tava andando, né? E ele daí passou o carrinho na frente, o cara correndo na tua casa aí no supermercado. Depois aparece uma pessoa, uma criança que o balão vai para passa na frente, ele não ajuda ninguém. Aí passa uma velhinha e segura na mão dele. E eu achei tão lindo, que eu amei aquele negócio. Daí ele olha assim, aí ele se liga, aí ele ajuda a velhinha a atravessar, a velhinha fez a cara. Ele se ligou, ele se sentiu tão bem que daí então, ele correu lá, começou a ajudar todo mundo. E isso é a forma de ser útil, né? Ajudar uma pessoa a atravessar a rua, assinalar um buraco para uma pessoa não cair, cuidar de um doente, uma criança, fazer as coisas, sabe? As coisas de ser útil a outro ser humano. Isso é um trabalho que é visto pela espiritualidade. Então, e pelas leis universais, isso é um trabalho. Olha que legal! A gente pode fazer tanta coisa. Olha, a gente pode fazer o trabalho normal que a gente tem de sobrevivência e pode fazer vários trabalhos, ajudar alguém. Olha, tanta coisa que a gente pode fazer para poder valer a nossa reencarnação aqui, que é maravilhoso, assim, pensar. Imagina, tem pensamento, você vai dormir, pensa numa pessoa que está doente, manda energia para ela, pensa numa pessoa que está triste, manda energia. Você está deitado na cama, antes de dormir, você está trabalhando, aí você dorme, né? Que nem a Carol falou, que ela reza para quando ela dormir e poder trabalhar, né? A gente sabe, todos nós sabemos, né? Quando a gente dorme, a gente sai do corpo e vai para o plano espiritual. Aí fala, rezar, olha, tô aqui pronta para trabalhar, se alguém aí quiser, aí sai do corpo, ainda vai fazer um trabalho. Olha que legal! Eu achei tão legal que ela falou que fazia isso. Nossa, eu também vou fazer. Aí eu faço, chega à noite eu peço, né? Toda noite eu lembro da Carol, desse negócio. Não, olha, eu tô aqui, ó, prontinha, precisa de mim para trabalhar. E aí, olha, incrível. Isso a Carol falou que aconteceu com ela, mas acontece comigo também. Eu acordo tão bem, eu acordo super bem, super contente. Então, vale a pena a gente fazer isso também, né? Então, e coisas também, você vê as mínimas coisas. Ir no supermercado fazer compra para a família é trabalho, né? Dona de casa que vai lá e daí que fala, ó, isso eu estou falando para o pessoal, né, valorizar o trabalho também de uma dona de casa e vai no supermercado, está trabalhando, ajuda na casa. Se você ajuda uma pessoa a arrumar a cozinha, ajuda uma pessoa, está trabalhando, está fazendo. As leis universais estão ali, estão enxergando, está trabalhando. Então, mas uma coisa importante, fazer com boa vontade. Isso aí é super importante, porque a gente sabe, a gente é energia. Fazer as coisas uma vontade é preferível não fazer, porque não vai adiantar nada. Então, se for fazer, faça com boa vontade, com carinho, com amor o que está fazendo, né? Porque se você faz com má vontade, você está perdendo a chance de crescer, porque não vai valer nada de qualquer maneira. Então, vamos ajudar o máximo de pessoas à nossa volta, com carinho, com qualquer coisa. De fazer uma outra pessoa, as pessoas que estão em volta da gente, felizes. Vamos tentar fazer o máximo que a gente pode para fazer essas pessoas felizes. E fazer isso faz com que a gente faça as coisas úteis. Por quê? Para você deixar uma pessoa feliz, você está fazendo uma coisa útil para essa pessoa. Então, você está sendo útil à sociedade, útil para alguém que está perto de você. Agora, teve outra pergunta também, sobre que o Allan Kardec fez para os espíritos, porque o trabalho é imposto ao homem, né? O Allan Kardec gostava de ficar especulando os espíritos. Aqui, olha o que os espíritos responderam. É uma consequência da sua natureza corporal. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância, na inteligência. Então, vamos pensar, a gente está trabalhando numa empresa, né? Então, você chega lá, né? Principalmente aqueles que são, né? Que são mimadinhos, né? Daí chegam lá.
Ah, cheguei, daí chega lá o chefe. Ô, filho, vai lá. Lá no, sabe aquela mesinha lá? Aquela mesinha que tá um pouco quebradinha? Lá o seu lugar, você começou hoje. Aí já afeta só o seu ego. Você já fica com o ego ofendido. Mas aí, qual que é o ensinamento? Se ponha no seu lugar. Você vai depois ficar reclamando, falando mal daquela pessoa para as outras pessoas lá? Você pode fazer isso, é livre-arbítrio. Vai atrapalhar, encher a paciência a todo mundo, arrumar gente que não vai gostar de você. Você fazendo as coisas boas, já vai ter gente que não vai gostar de você. Imagina atrapalhando o ambiente. Aí você se liga e fala, peraí, vamos ver o que eu tenho que aprender com isso. Vou lá para minha mesinha, sento lá. Esse é o meu trabalho que eu tenho que fazer? Beleza, tá aqui, vou fazer isso. Fazer com amor, tratar as pessoas que estão trabalhando com você com carinho. Aí o teu chefe vem já dá aquela bronca em você. Aí o que você está aprendendo? Você está aprendendo a obedecer, tem hierarquia no trabalho. Aí chega o cara, que absurdo, o cara vem falar isso comigo. Ele é teu chefe. Aí você vai ter que aprender né? a se pôr no seu lugar. Aí você aprende. Então, o trabalho também é um aprendizado quando você trabalha com uma empresa. A mesma coisa, quando você tem uma empresa, você tem os seus funcionários. Você pode chegar e começar a exigir, mas você pode também ter compreensão com seus funcionários e fazer seus funcionários se tornarem seus amigos. Aí o que acontece? Eles se tornam amigos, eles são leais. Aí você vai ter uma lealdade. Você vai ter pessoas que trabalham para você leais, porque eles gostam de você. Eles gostam, eles têm prazer em estar com você. Você está vendo a diferença? E tudo isso é aprendizado. Aprender a respeitar o seu funcionário, a se preocupar com ele quando você é o chefe, e ao mesmo tempo, quando você é o funcionário, você aprender que você tem que se colocar no seu lugar. Você está recebendo um salário, você tem que corresponder. Você tem que fazer o máximo de si, porque dando o máximo você vai ter promoção e vai ter, como eu falei antes, depois as oportunidades. Então é tudo um aprendizado e a gente vive a vida feliz, não é? Fazendo assim. Então, a lógica perfeita. Agora vamos para a lógica perfeita. O nosso corpo é feito de matéria, né? E ele precisa se manter. Se desgasta, ele precisa ser abastecido, né? Nós somos uma máquina. Antigamente, por exemplo, os homens não ganhavam salário. Mas o que acontecia? Eles tinham que caçar, eles tinham que caçar para comer, depois tinham que arrancar a pele servia de cobertura para o inverno deles, eles tinham que plantar. Então, eles faziam tudo eles, era assim, era um trabalho, tá? Eles não ganhavam salário. Então, quanto mais ele foi desafiado, né? O que acontecia com eles? Eles eram desafiados com as coisas, tinham que, olha, a vida lá não era fácil naquela época. Então, eles começaram a inventar coisas, né? Então, eles tinham que achar comida, água. Então, foi dando um avanço intelectual que eles foram, puxa, com o mesmo osso, né? Que eles matavam o animal com aquele mesmo osso, eles aprenderam a misturar coisa. Então, com o mesmo osso, eles aprenderam a se defender quando eles estavam em perigo. Então, eles começaram, né, a inteligência avançando. E é isso que acontece. Então, por isso, ele não deve ser o sustento, a sua segurança, o seu bem-estar, senão pelo seu trabalho, desde o começo dos tempos, e a sua atividade. Então, o trabalho continua até hoje. Aquele que é muito fraco, Deus deu a inteligência para isso suprir, mas sempre é um trabalho, porque tem gente que existe vários tipos de trabalho. Tem gente que trabalha carregando coisa, usando a parte física, e outras pessoas usam a mente, eles têm que inventar, eles vão lá e trabalham no computador, tudo isso
é um trabalho, e que está, por exemplo, falando do repouso, porque tem que ter o repouso também, né? Tem que ter um equilíbrio. E geralmente, você pode ver, as pessoas que trabalham muito com o corpo, né? Com atividade, que trabalham com o corpo, quando eles vão descansar, o que eles geralmente eles vão para ouvir uma música, eles vão assistir um filminho na TV. E geralmente os caras que trabalham muito com a mente, né? Que estão ali, que tem que ficar concentração mental, o que eles fazem geralmente quando eles param, que eles têm a hora de repouso? Eles vão fazer atividade física, eles vão para academia. Sabendo como as coisas são balanceadas? São balanceadas. Então, daí teve uma outra pergunta, né? Ainda tenho tempo, Carol? Ainda tem uma outra pergunta aqui. Tem mais 10 minutinhos, vai, que perguntou por que a própria natureza provê todas as necessidades dos animais, né? Os animais, eles, né? Eu falei, a gente tem que ralar, os animais não precisam. Então, eu falo, ó, tudo, aí os espíritos responderam, tudo trabalha na natureza, os animais trabalham como você, ao cuidar de sua conservação, motivo pelo qual, entre eles, o trabalho não conduz ao progresso. Então, tudo isso no grau evolutivo. Então, aí eu estava pensando, né? Os animaizinhos. Olha os animaizinhos, olha o cachorrinho, né? Cachorrinho, gatinho. As pessoas têm esses animais de estimação. Olha o amor que eles dão para a gente. Isso é um trabalho. Olha eles, você chega em casa descansado, você olha o seu cachorrinho que vem correndo para você, aquele amor, aquele carinho, aquilo renova a sua energia. É um trabalho dos animaizinhos também. Então, mas os animais auxiliam os desígnios do Criador e o seu trabalho coopera com o objetivo final da natureza, mesmo que não é um resultado imediato agora, porque eles estão no nível da evolução deles, é um trabalho da natureza, é uma coisa da natureza, né? Daí falo, né? Pergunta sobre os mundos aperfeiçoados. Os mundos aperfeiçoados, o trabalho é menos material, mas é nunca inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício para eles. Todos trabalham. Daí não está na Bíblia que Jesus falou que Deus trabalha até hoje pela gente. Jesus falou, né, na Bíblia que ele também trabalha. Então, por que a gente não vai trabalhar? Então, isso é agora uma pergunta também que fizeram as pessoas que têm muito dinheiro, que não precisam trabalhar, né? Tem gente que tem muito dinheiro. Então, ele falou, as pessoas que são isentas do trabalho, têm bens suficientes, eles também têm que trabalhar. Eles têm que ser útil aos semelhantes. Eles não precisam trabalhar por dinheiro, porque eles já têm, mas alguma coisa útil eles têm que fazer. Porque senão, sabe o que vai acontecer? Vai entrar na depressão, e a maioria que entra tem que fazer algo útil, né? Tem muita gente que fala assim, né? Eu até uma vez eu falei para o meu filho, eu falei, nossa, seria tão bom se eu ganhasse na loteria. Nossa, você já pensou? Ele falou, mãe, olha a responsabilidade. Você ter muito dinheiro é uma enorme responsabilidade. Aí eu fiquei pensando, falei, é verdade. Eu vou ganhar na loteria e vou fazer o quê? Vou lá para o Havaí, ficar lá descansando, me divertindo? E depois vou ser cobrada desse dinheiro que eu recebi. Aí o que é a geração de empregos? Eu tenho que ralar do mesmo jeito, porque você tem que mostrar alguma coisa útil. Então, essa ilusão que a gente tem em ganhar loteria, tem de até pior, tem gente que fica tentando ver de qualquer forma de processar alguém. Tem gente que ganha a vida nisso, processando empresas, processando pessoas, né? Tentando ganhar dinheiro para às custas de, às vezes, um sofrimento alheio. Então, e isso também a gente precisa repensar. Pô, o que vai fazer? Você vê, a consciência é uma coisa importantíssima em tudo. Eu estava conversando, para terminar, eu tive insônia há uns 3 dias atrás, e eu tenho uma sobrinha que mora na Austrália, né?
E ela, daí eu escrevi, né, no grupo que eu estava com insônia, ela me ligou. Aí eu fiquei conversando um monte com ela e ela estava me contando a vida da Austrália. Gente, eu não sabia disso. Gente, eles estão bem evoluídos lá. Você sabia que o trabalho lá, a pessoa, quando está na escola, né, quando chega no nível de pré-faculdade, ela estava me explicando, você escolhe se você quer ir para ser um médico, ser sei lá, ou ser um advogado, ser uma pessoa formada na faculdade, ou não. Ou você pode querer ser um encanador, um eletricista, ser lixeiro. Lixeiro ganha uma nota lá. Porque a sociedade da Austrália, eles não é o que você estuda ou vai para a faculdade ou não, que é o que você vai ganhar. É o tanto de trabalho que você tem. Ela falou que tem um amigo que é lixeiro lá, e que ele ganha mais do que um cara que foi para a faculdade. Eu falei, eu não acredito isso. Ela falou, mas a sociedade aqui valoriza o trabalho no todo. Então, você, dependendo do trabalho, e ninguém por exemplo, você tem muita gente nas sociedades, né, muito materialistas. Se fala, se tem um amigo, vai falar, meu amigo é lixeiro. Fala, ai, credo, você tem um amigo lixeiro? Não, não é assim. O lixeiro lá, ele vai ter um carro legal, ele não é depreciado. E eu achei maravilhoso. Eu falei, gente, nós já estamos começando a ter sociedades mais avançadas nessa terra. Então, pessoas, é mais equiparado o nível social das pessoas. Ó, fiquei impressionada. Eu falei, nossa, e fiquei super legal. O nosso avanço que a gente está tendo no nosso planeta já está aparecendo sociedades já mais avançadas, nivelando mais o ser humano. Eu achei maravilhoso. E quer saber mais? Lá eles não estão, a situação do coronavírus está bem baixa lá. Eles estão sabendo controlar, super bem controlado. Eu falei, meu Deus do céu, olha que bacana. Então, isso, para terminar contando isso, eu fiquei muito feliz. A gente está tendo avanços em trabalho e avanços de sociedade, mas o trabalho está sempre ali. Não é que a gente vai se livrar do trabalho, né? Ou espiritual, ou mental, ou físico, assim, achar que vai ficar né? Ficar sem fazer nada. Não vai. Isso não vai acontecer. Então, vamos trabalhar com amor. É isso só que a gente tem que fazer. E é isso, gente. Terminamos. E não tem aquela música? Não tem aquela música do Chico Buarque? Vai trabalhar, vagabundo, vai trabalhar, criatura. Temos que trabalhar, não tem jeito. É isso. Terminamos. Muito bem. Agora vamos ver quem vai fazer a oração, né? Você faz, Carol? Não, Final? você quer comentar se alguém quer falar alguma coisa? Ah, esqueci. Você não vai deixar ninguém comentar? Não, pode comentar. Não tem muito comentar trabalho, mas... Não, até tem, né? Acho que tem uns minutinhos até a gente fazer o passe. Se alguém quiser. Tem uma coisa bonita. Opa, eu fechei. Pode abrir teu microfone aí, Luiz. Eu não tinha direito à palavra. É interessante, né, como a gente tem uma visão até deturpada das coisas. Você começou falando do peso que é o trabalho, né? Como é errônea essa ideia. E é justamente através do trabalho que a gente aprende muito. Quando Jesus falou, o meu pai trabalha até hoje e eu também, né? Poxa, o governador do mundo falou que veio para trabalhar e trabalhava e disse que continuava trabalhando. Talvez seja o maior dos exemplos, né? Então, a partir daí,
a gente nem tem o direito de achar que o trabalho possa ser um peso, possa ser alguma coisa que venha realmente não ser a maior das alegrias. Agora, quando você falou bem no final aí sobre, sabe, as distintas tarefas e a remuneração para cada uma delas, né? Lixeiro, médico, tal. Mas a gente, uma coisa que me chama a atenção é o prazer de trabalhar, o prazer de fazer o que gosta. Acho que esse talvez seja o ponto mais importante na nossa vida, em termos assim, no que diz respeito ao trabalho, fazer o que gosta. Eu acho que uma das coisas que a gente pode dizer que teve sucesso, né, a Verinha e eu, com relação aos filhos, é que a gente nunca impôs a eles a profissão. Cada um teve a sua, a decisão sobre o que ia ser. Então, eles tiveram nosso apoio. Talvez aí seja um ponto muito importante na educação dos filhos. Porque você fazer o que gosta é totalmente diferente do que você fazer o que vem ganhar, né? Relacionado com ganho. E é muito nobre você fazer o que gosta. Não importa o que, realmente não importa. Porque o dinheiro, no final das contas, acaba sendo secundário se a insatisfação está presente, né, na vida da pessoa. Acho que essa, assim, um comentário rápido a respeito disso. É uma lei que eu gosto muito, né, dentre as leis naturais, a lei do trabalho, porque ela realmente nos conduz, né, a sermos melhores. Ninguém progride sem, ninguém galga, né, posições, e eu estou falando como espírito, sem o trabalho. O trabalho nos ajuda a construir a inteligência também, né? A gente vai trabalhando, que a gente vai se aperfeiçoando nas nossas faculdades, né? Eu acho muito bonito uma frase que, como você citou, o livro, olha, O Pensamento e Vida, é um livrinho fantástico, né? De Emmanuel. Tem uma frase aqui que chama muita atenção da gente, que quando ele fala sobre trabalho, é o item 7 neste livro, né, Maria Ângela? Ele fala assim, olha, a maneira que se nos alonga a ascensão, quer dizer, cada vez que a gente vai aprendendo mais, a gente vai evoluindo mais, a gente vai entendemos com mais clareza a necessidade de trabalhar por amor de servir. Então, não importa o que a gente esteja fazendo. O médico, o engenheiro, o lixeiro, a dona de casa, aquela que faz a comida, aquela que lava a roupa, a mãe, qualquer que seja o trabalho, remunerado ou não, né? Desde que você faça o seu trabalho quer dizer, conforme você vai evoluindo, você vai entendendo que o trabalho, remunerado ou não, quando você faz você tem que fazer com amor de servir ao outro, né? Isso aí muda tudo, né? Vamos pegar um gerente de uma indústria, um presidente de uma indústria, até aquele que produz a matéria, tal, né? Produz tudo, né? Trabalha lá com as máquinas, tal. Se ele faz com amor de servir, ele está ganhando muito. E muda todos os sentimentos, todas as emoções dele a respeito do trabalho. Porque o trabalho realmente ele dignifica o homem, né? Ele eleva o homem, porque o trabalho ajuda o homem a evoluir intelectualmente, culturalmente, né? E tantas outras coisas. Sem o trabalho, o que a gente ia ficar fazendo, né? Sem o movimento, né? E como você falou muito bem, qualquer movimento é trabalho, né? Qualquer movimento é trabalho. E o trabalho nos liga uns aos outros. Eu lembro de uma ocasião que eu estava almoçando numa empresa que eu trabalhei, muitos anos atrás,
na minha frente tinha um sujeito muito bom. Ele era evangélico, né? E aí a gente estava comendo, conversando, daí a pouco caiu um grão de arroz fora do prato, né? Caiu na toalha ali. Aí ele pegou aquele grão assim e falou: a gente não pode desperdiçar nada. Olha esse arroz. Você já pensou quanta gente teve envolvida para esse grão de arroz chegar até aqui? Aí ele começou a falar. Era o fazendeiro, quer dizer, o dono da terra, os trabalhadores que plantaram, o fornecedor da semente, aquele que transportou a semente, depois aquele que colheu, aquele que armazenou, aquele que empacotou, aquele que transportou, quem fez a máquina para beneficiar o arroz. Enfim, ele começou a desfilar tudo, que eu era bem jovem, eu falei, meu Deus, um grão de arroz, né? Que movimentação, montou o mundo inteiro para chegar aqui. E é uma verdade. A partir disso, eu comecei a perceber que as coisas realmente têm uma interdependência e esse elo, essa cola, né, que aglutina tudo esse movimento, é o trabalho individual. Então, todos tiveram a sua importância para que aquele material, aquele grão de arroz, ou aquilo que vem até nós, tem o seu valor, tem a sua cota de contribuição. Então, o trabalho realmente nos liga, né? Torna nós todos, né? Todo o planeta, interdependentes. Dependentes. E era assim, algo. Agora, isso falando daquele arroz, mas e outras coisas envolvidas que alimentaram, né, as pessoas que envolveram. E também tem toda a sua história assim, de caminhada, né, até chegar a eles. Assim. Foi muito bonito, foi uma lição grande, assim, a partir do nada ali, a gente conversando, né, ele falou isso aí. É incrível, né? Eu lembro também do livro O Nosso Lar, né, do exemplo, né, do André Luiz, Maria Ângela falou também, e da ministra veneranda, né, que ela não para, não para de trabalhar e o que a Maria Ângela também falou, né, quanto mais superior, mais eles querem trabalhar e servir, contribuir. Então, é um movimento que eu acho que quando a gente entra nesse fluxo de entender a importância do trabalho, porque ele realmente nos promove o progresso, de todas as formas, moral, intelectual, e esses exemplos, né, de André Luiz lá, a questão do bônus hora, né, que tinha que receber o mérito dentro do trabalho, o governador que trabalhava, né? E o próprio exemplo, né? Como vocês falaram aí, de Deus e Jesus. Então, outra coisa também que, pelo menos assim, ontem eu pude sentir isso na pele. Até falei isso hoje para minha mãe. Falei, ontem, né? Foi um dia desafiador e eu tinha que fazer o meu trabalho. Eu tinha o meu trabalho ali, aquela aula não podia ser adiada, aquele compromisso não podia ser remarcado, tinha toda uma equipe, tinha toda uma expectativa, tinha os alunos, tinha muita gente envolvida, e aí aconteceu o que aconteceu, e eu falei, agora eu vou ter que me acalmar e eu vou dar o meu melhor. E quando a gente faz realmente o que a gente gosta, né, bem importante isso que você falou, Luiz, porque eu fiz uma prece, fiquei aqui em silêncio um pouco, e a partir do momento que eu entrei para fazer o meu trabalho, e saber que o meu conhecimento ali eu ia contribuir e ajudar aquelas pessoas, eu esqueci da minha dor. Então foi 1h30, 2 horas que eu fiquei ali envolvida com os alunos. Foi incrível, foi uma aula muito boa, eu recebi muito feedback legal. E a hora que eu terminei a aula, que eu me despedi, eu desliguei, foi uma aula ao vivo ainda, então assim, com todo mundo ali, 500 pessoas, aí você fica assim, meu Deus. E você vê nos comentários, eu simplesmente esqueci de tudo. Só que aí na hora que eu desliguei, eu me emocionei muito, eu chorei. Mas não um choro de tristeza pelo que tinha ocorrido antes, mas pelo fato de, nossa,
realmente, isso aqui hoje para mim foi uma prova de que quando a gente faz o que a gente gosta, a gente serve o outro, a gente não lembra das nossas dores. E eu me senti assim, grata pela oportunidade de ter um trabalho que, porque nem cogitou, nem passou pela minha cabeça falar assim, ah, não quero dar essa aula hoje, vamos remarcar. A minha preocupação era, eu vou ficar bem, porque eu tenho um compromisso, que eu não posso faltar. E isso pelo menos para mim, assim, acho que foi uma das experiências mais fortes que eu vivi no meu trabalho, nesse trabalho que eu venho fazendo nesses últimos 2 anos. Para mim foi a experiência de ontem. É uma coisa que eu sei que eu não vou esquecer. Que no momento muito difícil, foi o meu trabalho também que me trouxe consolo, porque ver eu contribuir com aquelas pessoas devolverem para mim aquela gratidão, aquele amor, aquele carinho, aquilo me confortou. Então, o meu choro no final foi por isso, de realmente de gratidão de sentir, sabe? Então, é muito bom. É muito bom mesmo. Eu tô no escuro aqui. Então, acho que é isso, né? Vamos tá na nossa hora também para finalizar. Se ninguém tiver mais nenhum comentário, nada para acrescentar, queria convidar então todo mundo para pegar a sua aguinha, o seu copo d'água, sua garrafa de água. Sempre esqueço de pegar minha água. Para a gente fazer o nosso passe. Peraí. Sempre esqueço da minha água. Então, vamos lá. Quero convidar, então, todo mundo, né? Que a gente possa fechar os nossos olhos e levar o nosso pensamento ao nosso amado Mestre Jesus, esse nosso irmão mais velho, que nos acompanha, e também a todos os nossos amigos espirituais que estão conosco nesse momento, aos que vieram também escutar, os que vieram receber auxílio, e aos nossos mentores do trabalho, das casas espíritas de Las Vegas, que estão conosco nesse momento, o nosso mais profundo agradecimento, Senhor Jesus, pela oportunidade que estamos tendo, que estamos trabalhando pela nossa reforma íntima, pela educação do nosso espírito, para que isso possa, Senhor Jesus, refletir em nós, na nossa conduta moral, perante a sociedade. E com isso, Mestre, queremos rogar o seu auxílio para que no nosso banho de cachoeira possamos deixar ir debaixo dessas águas todos os sentimentos que nos pesam, as nossas aflições, os nossos medos, as inseguranças, e que essa cachoeira, com essas águas transparentes, refrescantes, que elas possam nos limpar, Jesus, desses excessos, dos pesos que carregamos, também da preguiça, da vontade que temos, às vezes, de nos revoltar diante das situações. E tudo isso, Senhor Jesus, só nos atrasa nesse trabalho que precisamos fazer para lapidar o nosso coração. E o Senhor que segue aqui conosco, nos encorajando nesse momento a deixar ir tudo isso que não nos pertence. O Senhor conhece os nossos corações, as nossas intenções.
os nossos mecanismos de defesa, as nossas dores mais profundas. E queremos, Jesus, nesse momento, lhe agradecer por estar conosco, nessa hora tão importante para nós. Que possamos realmente caminhar contigo agora, lá para o nosso campo verdejante, que a gente possa ir sentindo a brisa suave do sol, esses raios solares que nos aquecem depois do nosso banho. Vamos sentindo a paz, vamos sentindo a tranquilidade, a serenidade, mas principalmente, Senhor Jesus, o teu amor, porque o Senhor está à nossa frente e a luz que emana do coração de Jesus nos envolve, nos preenche e nos conforta. Que o teu amor, Jesus, que a tua luz possa nos trazer também força, coragem, bom ânimo para trabalhar, para fazer o que temos que fazer. Fortalece a nossa fé também, amado Mestre, e que possamos nos sentir revigorados. Queremos te pedir também, humildemente, querido Mestre Jesus, que o Senhor possa levar a sua luz aos nossos lares, que mentalmente possamos convidar Jesus para caminhar por todos os cômodos da nossa casa, trazendo a sua paz, abençoando os nossos familiares, os entes queridos, os nossos amigos, roommates, bichinhos de estimação. E que também, Senhor Jesus, além dos nossos lares, que o Senhor também vá levar a tua luz e o teu amor nos lares dos nossos entes queridos, no Brasil, ao redor do mundo, aonde quer que cada um deles esteja, Mestre. Leva e deixe com eles a vossa paz, o vosso amor. E que todos os amigos espirituais, os trabalhadores da seara de Jesus, também possam receber o nosso amor, a nossa gratidão, pelo trabalho incessante que fazem, dia e noite, noite e dia, sem desânimo, sem descansar, nos instruindo, nos inspirando, nos iluminando, nos guiando, nos protegendo, Mestre, auxiliando a todos aqueles que estão desencarnando, os que estão encarnando, principalmente nesse momento que estamos vivendo, Senhor Jesus. Pedir também a proteção, a bênção a todas as autoridades, aos enfermos, mas não somente os enfermos do corpo físico, Mestre Jesus, mas todos aqueles que estão sofrendo das piores enfermidades, que são as da alma. Que os seus corações, Mestre, possam ser tocados pelo teu amor, que eles possam sentir a tua presença. E que todos, um dia, possamos reconhecer a importância de trabalhar em nós e nos melhorarmos como indivíduos para cooperarmos com a paz no mundo. E assim, o Mestre se despede de nós num abraço caloroso, amoroso, desejando que possamos continuar aí mais uma semana e que os amigos espirituais possam abençoar as nossas águas, fluidificar,
colocar o remédio que necessitamos para o corpo e para o espírito, porque eles sabem das nossas reais necessidades. Agradecemos pelas inúmeras bênçãos, Mestre Jesus, e pela oportunidade de te conhecer e que possamos nos encontrar em breve, quando nos reunirmos novamente em seu nome. E que assim seja, Mestre Jesus, graças a Deus. Então é isso. Uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus. E a gente se vê amanhã. Boa noite. Obrigada. Boa noite, todo mundo. Boa É noite. amanhã na nossa palestra, com muito Amanhã. 5 horas, né? 5 horas. importante. Obrigada para o senhor que está conosco. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite, senhor. Tchau.